Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo romperá os odres velhos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã. Você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar, fazendo sempre isto. O YouTube reconhece a grandeza desta bela missão. Na sexta-feira da 22ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhe disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velho, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derramam, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ninguém depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz que o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui diante de uma questão que eu chamaria que vai e vem na nossa vida, né? Vai e vem, vai e volta. Como jejuar, de que forma de jejuar, se eu posso jejuar, se eu devo jejuar, como... É sempre uma confusão na nossa cabeça, né? Jesus aqui traz uma situação aqui, ele mostra o caminho para esse jejum. Ele dá uma solução para esse jejum. E ele vai dizendo aqui, porque aqui há uma comparação interessante que o evangelista de hoje apresenta uma figura que está um pouco, digamos, dos evangelhos que nós temos acompanhado, está um pouco distante, é como se fosse uma novidade. Aqui ele vai mostrar os fariseus que entram em cena aqui. Os discípulos de João e também os dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos, Jesus, não. Então tem os discípulos de João, tem os discípulos dos fariseus e tem os discípulos de Jesus. E aqui é muito interessante nós trabalharmos a questão do discipulado, né? Todo discípulo precisa de um mestre. É o mestre que orienta, é o mestre que conduz, é o mestre que ensina. Então aqui tem 3 mestres. Tem de João, que é o próprio mestre, tem do fariseu e tem Jesus, que é o mestre. E aí eles fazem essa cobrança a Jesus. Mas os teus discípulos não jejuam. Eles estão aí
nessa alegria, nessa festividade, e que nós não entendemos o que está acontecendo. E aí Jesus vai dizer para ele, olha, o noivo, enquanto está na festa, não precisa de jejum. Enquanto está na festa, acontecendo a presença do noivo nessa festa, não se jejua, se celebra, se come, se bebe, se diverte, se confraterniza. E Jesus quis mais falar para os discípulos dele do que para os demais. Dias virão em que vós não me tereis, e aí tereis que jejuar. E aí Jesus tenta resolver isto sempre com uma sutilidade, e é interessante, uma sutilidade que marca a inteligência de Jesus. Ele diz, olha, ninguém conserta uma roupa, arremenda uma roupa velha com pano novo, porque o novo vai puxar, rasgar mais o velho. Antigamente, hoje não, né? Hoje nós trocamos de roupa e hoje até doamos roupas que usamos poucas vezes, ou porque não deu mais em nós, né? Ou porque não gostamos mais, enfim. Hoje se troca de roupa com muita facilidade, mas antigamente se usava a roupa até ela ficar fraquinha, né? E aí se remendava, e o resultado de que se remendar com um pano mais novinho possível não ia dar certo, porque o rasgão, o pano novo ia puxar, né? Ia puxar o pano velho, ia se rasgar, e aí a coisa ia ficar pior, né? Então não se remendava, não se deve remendar. E aí ele vai falar dos odres, e é interessante aqui, novidade aqui dos odres, é que não eram barros, né? Não eram barros que guardavam o vinho, era pele de carneiro, de ovelha. Então eles curtiam a pele da ovelha, e aí, por conta da fermentação, e é interessante aqui, por conta da fermentação, a pele do cordeiro ou da ovelha, ela esticava. Então esticava. Então, não podia ser de uma ovelha velha. Não podia ser de uma ovelha velha. Tinha que ser de uma ovelha mais nova, porque conseguiria aguentar a fermentação. Senão ela arrebentava e estragava tanto o tecido da ovelha quanto o vinho. Então se estragaria, se perderia. Então aqui é muito interessante esse olhar bacana, né? Dos odres e do pano. E aí Jesus quer mostrar o seguinte. Bom, nossa prática católica, nós precisamos jejuar. A Virgem Maria pedia isso nas aparições de Medjugorje. Faça o jejum, né? Mas o nosso jejum, olha, gente, o jejum ele não é tão complexo como achamos que é. Ele é interessante, não é simplesmente ficar com fome. Tem gente que consegue ficar o dia todo, sei lá. Tem gente que fica, mas não precisa necessariamente. É fazer uma refeição primeira. Faça uma refeição primeira. Depois você pode fazer uma menor refeição. Menor mesmo. E depois você pode fazer uma menor ainda. Ou seja, o mais importante é a partir desse digamos assim, que você está se colocando, se impondo,
essa disciplina, né, de controle da refeição, diminuindo cada vez mais, mas o mais importante é aumentar a sua intimidade com Deus, a sua oração, sua vida de oração, né? Então, não comer carne, voltando aqui ainda à prática do jejum, né? Não comer carne de sangue, né? Mas comer, você pode comer ovos, pode comer peixe, pode comer outro tipo, né? E que não vai morrer. É interessante a gente aprender a fazer o jejum. E a igreja tem o cuidado de que se você toma algum medicamento, é que você não faça um jejum radical, com muita radicalidade, que você tenha a prudência. A experiência do jejum não é a experiência de se matar, é a experiência de configurar-se mais próximo possível para nós do sofrimento do nosso Senhor. E lembrar que alguém morreu na cruz. É lembrar que alguém passou pelos a coroa de espinho. É lembrar que alguém foi pregado. Então, aqui nessa lembrança é se configurar no sofrimento, na paixão de alguém e viver com retidão, essa paixão, e ser sensível a alguém, ser sensível ao sofrimento das pessoas, se compadecer de alguém que está passando por alguma situação difícil, sofrimento na carne mesmo, fisicamente, sofrimento emocional, se sentir alguém com alguém quando alguém sofre. Isso é importante. Por isso Jesus quer quebrar o falso jejum, o jejum por jejum, a aparência de jejuar, mas para viver uma radicalidade que o Senhor nos pede no dia de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da digníssima Virgem Maria, nos dê a graça de nos aproximarmos da paixão do seu Filho amado, que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos conceda a graça de nos apaixonarmos por nosso Senhor e nos conceda a graça de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.